você, meu ídolo. Obrigado. Futebol brasileiro é loucura sempre. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Mano Menezes. Mano, boa noite. Queria que você falasse sobre o jogo, como se desenhou, né? Um gol muito cedo, o Corinthians teve que mostrar a reação para conseguir esse resultado nessa noite. E o alívio de conquistar os 47 pontos, o que muda a partir de agora para vocês nessa reta final? Obrigado. Bom, boa noite a todos. A gente não tem um botão liga e desliga no futebol, então a gente, mesmo que quisesse apagar o resultado do último jogo na nossa casa, ele ia estar presente em alguns momentos do jogo, né? E ele esteve presente nos primeiros momentos do jogo. A gente cedeu espaço, o Vasco pegou a bola, né? Começou a rodar, a gente baixou demais, não conseguiu pressionar, na verdade. Você não baixa porque você quer, né? Você baixa porque o adversário fica rodando a bola para lá e para cá e você não consegue tomar. Então, até você ver mais ou menos como o adversário pretendia atacar, a gente sofreu um pouco, né? Mas logo depois do gol a equipe teve muita personalidade para pegar a bola, para saber atacar. A gente tinha um caminho importante, né, aberto para nós no primeiro tempo, que era com o Fagner, e eu pedi para o Fagner adiantar mais, jogar quase como um ponta, porque isso obrigaria o Payet a ter que ser marcador. Então eles perdiam o jogador a mais que eles queriam ter no meio campo, e esse jogador ainda tem que jogar na linha de 5 atrás marcando. Mas para isso você tem que ter a bola e empurrar o adversário para trás, como a gente conseguiu fazer depois. E aí teve os méritos, a equipe foi trabalhando a bola. Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bem jogado quando tivemos a bola. Depois o árbitro adotou um critério que foi um critério para os dois lados padrão, mas deixou de marcar algumas faltinhas para os dois lados. E duas vezes no primeiro tempo a gente sofreu a falta, o jogo seguiu e nós colocamos o Vasco de volta no jogo, né? Ficamos 5 minutos sem a bola, defendendo de novo, defendendo, tomamos o gol, 2-1. Então essas coisas elas acontecem num jogo, um jogo que se colocava como um jogo difícil, um jogo com caráter de decisão. Então tinha muita tensão, tinha muita pressão sobre o jogo. E felizmente a equipe foi respondendo bem, as alterações também foram boas depois no segundo tempo, surtiram efeito, que é o que a gente sempre quer, né? Quando a gente mexe, às vezes mexe, mas as coisas não funcionam. E conseguimos matar o jogo. Acho que foi importantíssimo, para falar um adjetivo até bem simples para essa vitória, mas é bem mais do que importante. Mano, Alex Dinardi, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse daqui para frente, né, o que o Corinthians almeja nesses próximos 6 pontos, e também, já que você citou as alterações no caso, você falasse também do ótimo jogo do Matheus, né, e do Giovani, depois de lesionado durante um bom tempo, voltar, marcar e ser figura importante nessa virada histórica aqui em São Januário. A gente tem uns garotos de muita boa qualidade. Eu vou ressaltar aqui os méritos do Vanderlei, porque o Vanderlei lançou os meninos num momento muito difícil, porque era necessário, porque o clube jogava 3 competições, então você tinha que fazer talvez mais rápido do que deveria, né? Meio emergencial demais, mas a gente já está colhendo os frutos, porque eles vão amadurecendo, eles vão passando por situações que o time vai passando junto. Matheus é o jogador que pode fazer as duas funções, tanto a de Juliano um pouquinho mais pelo lado, como a de Renato Augusto por dentro. Ele já entrou bem lá em Porto Alegre, também numa circunstância muito difícil, no segundo tempo lá, quando a gente estava com 10, fez o papel muito bem feito. Então a gente quer exatamente isso, né? Poder contar com eles. Agora com um pouquinho de menos pressão, talvez usamos um pouco mais, né, para esses 2 jogos, e a gente quer vencer os 2 jogos, é o nosso objetivo. A gente ia querer igual, né? A gente teve um acidente no nosso último jogo em casa, um acidente grave, grande, né? Mas hoje a gente comprovou que foi um acidente. Essa resposta que o time deu dentro de campo é que comprovou isso. Não foi só uma vitória magra, o time produziu, o time teve comportamento, o time teve determinação, como a gente precisa ter em jogos decisivos como esse que nós estamos jogando. Então a gente sai
bem contente com isso e vamos trabalhar para cada vez mais os jogadores que entraram. Giovani, que é o jogador que tu perguntaste, junto com o Matheus, a gente já vem preparando ele, ainda não está numa condição ideal, mas ele consegue fazer a função de retenção de bola na frente, tem força para isso, com uma característica de jogador que sabe armar a jogada, né? Então por isso que ele foi escolhido ao invés do Felipe. O Felipe também segura a bola na frente, poderia entrar aquela hora para segurar, mas como a gente já estava numa condição de vantagem, né, seria necessário a gente segurar um pouco com qualidade para tentar armar uma jogada para matar o jogo como a gente fez. Boa noite, mano. Guilherme Gonçalves, de Litoral News. Pegando o gancho do assunto dos meninos, tem um garoto que está num estágio um pouquinho mais à frente, parece quase pronto, Moscardo. Hoje ele fez o primeiro gol dele, profissional, e não só isso, jogou muito em todas as funções que ele tem que desempenhar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o quanto o Moscardo entrega. E ainda, a gente sabe que sábado, no próximo final de semana, no próximo jogo do Corinthians, vai ter um dirigente da França que vai vir ver ele jogar. Queria saber se, no que depender do Mano, tem como conversar com a diretoria para poder contar um pouquinho mais com o Moscardo para o ano que vem, que certamente a torcida quer muito. A gente sente bastante essa saída prematura dos jovens jogadores brasileiros quando eles começam a se destacar. Quando eles começam a se destacar, o pessoal lá de fora tem mais informação do que a gente mesmo tem sobre os nossos jogadores, porque eles mapeiam tudo, acompanham tudo, né? E vamos torcer para que ele fique mais tempo com a gente. É um jogador de qualidade muito boa, tem força, tem capacidade para chegar na frente. Estamos tentando achar o time certinho de chegar à frente e ficar posicionado como volante, porque isso é fundamental, né? Mas eles são muito dedicados, eles são exemplares em termos de comportamento e trabalho. Eles vão aprender muito rápido todas as coisas, exatamente porque se dedicam e trabalham muito. Eles merecem muito, e eu torço para que ele, mesmo que tenha alguma negociação, fique mais tempo com a gente, porque certamente vai ser um jogador que vai alegrar muito o torcedor do Corinthians. Manuel de novo, Alex Dinarte agora por outro veículo. Porra. Pela central do Timão agora. Quando se trabalha com dois, você ganha quanto na viagem? Deixa quieto. Na última partida você assumiu toda a responsabilidade, né, pela derrota, né, perante a nós lá na coletiva. E hoje, qual é o tamanho da importância do Mano Menezes nesta virada aqui em São Januário? Obrigado. A importância está em ter passado e ter vivido situações como essa no passado, para não chegar em 3 dias e fazer um monte de alteração e piorar a situação, né? Que a tendência nessa hora é que ninguém presta, ninguém serve, todo mundo é velho, como eu ouço aí, né? O pessoal até chama alguns jogadores nossos de INSS aí, e que é um desrespeito, porque essa é uma coisa que eu acho que o futebol brasileiro precisa mudar: respeitar os profissionais. Você perde, você ganha, você é campeão, você disputa rebaixamento, faz parte da nossa vida, né? E não pode a gente faltar com respeito com jogadores que têm trajetória vitoriosa, vencedora, que são exemplo até de comportamento. A crítica, a atuação, a crítica, as coisas, aceitamos certamente com naturalidade. Eu disse que tudo que fosse falado sobre aquilo que aconteceu lá no sábado, a gente não tinha nada para contrapor, né? E o que eu fui fazer é dar a confiança a eles, dizer mesmo que aquilo tinha acontecido, né, muito em função de coisas do futebol. Até brinquei com eles que talvez umas daquelas bolas que entraram com facilidade era aquelas lá de La Plata, que não entraram. Porque o futebol às vezes tem isso, né? Só que é num momento difícil que acontece a cobrança, veio, e a gente tem que assimilar e tem que aceitar, tá? Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque se a gente não detectar e não aceitar as coisas que realmente precisam ser feitas de forma melhor, nós não vamos conseguir dar uma resposta tão rápido como a gente desejou. E eu fui esse cara que estava aí para dizer para eles, né, que confiava neles, que ia repetir a maior parte da formação dos jogadores, que não ia fazer mudança do dia para a noite, da água para o vinho, porque certamente se fizesse isso nós estaríamos perto de uma nova derrota, e aí complicaríamos muito mais a nossa situação. Mano, a eleição e essa indefinição na tabela, elas vinham adiando algumas definições, né, algumas decisões em relação a renovações, em relação a contratações, enfim. Essa semana o Duílio começou um período de transição com o Augusto.
Em que momento é o período para vocês, da parte técnica também, sentar com o Augusto, iniciar essas definições? Ainda falta um executivo de futebol também para definir isso, né? Enfim. O regime do futebol é presidencialista, né? Então, quem chama é o presidente, né? Eu estou à disposição para sentar e falar sobre as coisas, todas elas importantes para o Corinthians, que eu vejo, né? Então, logo eles quiserem, certamente nós vamos sentar da mesma maneira como o presidente se colocou à disposição, o presidente Willian, eu também me coloco à disposição para conversarmos sobre coisas importantes que teremos que conversar pela frente. Boa noite, senhores.